Muito bem, meus caros, muito bem. Espero que vocês estejam aí todos ótimos, dispostos para a luta do dia a dia, né? Hoje eu estou gravando um pouquinho mais tarde, mas olha, eu garanto para vocês, garanto que não foi por preguiça. Bom, muito bem, mas vamos conversar. Olha, eu muitas vezes brinco aqui com essa questão da previsão do tempo, né? Mas eu percebo que muita gente passa a vida indiferente a certos detalhes, não é? A certos pormenores. Eu percebo que muitas pessoas não foram ensinadas a prestar atenção a determinados detalhes que fazem parte da vida, né? Não foram preparadas, muitas vezes também, né, para prestar atenção em si mesmas, né? E algumas outras têm um problema mesmo de formação intelectual, né? E até prestam atenção, mas não conseguem verbalizar, não é, tudo o que elas querem, né? Vejam, eu não estou dizendo isso porque eu acho que vocês precisam se preocupar com a previsão do tempo como eu me preocupo, entendeu? Não é isso, pelo amor de Deus. Mas é um assunto a respeito do qual eu quero falar com vocês. E eu vou dar alguns exemplos para vocês me entenderem, né? Vejam, muitos dos meus amigos que são médicos, né, eles contam que, assim, um dos problemas principais que eles enfrentam numa consulta, né, é a dificuldade do paciente descrever os próprios sintomas, né? Quer dizer, se o médico examina, toca as pessoas, bom, elas conseguem dizer, bom, não, aqui nesse ponto está doendo. Bom, mas se você pergunta como é a dor, bom, aí tudo se complica, né? E essa é uma informação importante para os médicos, né? Não digo que o médico dependa dela para fazer o seu diagnóstico, né? Inclusive porque hoje aí há uma variedade significativa de exames que ajudam o médico. Mas vocês percebem o drama, né, que vive uma pessoa que é incapaz de verbalizar de maneira precisa o que ela sente, né? Quer dizer, e vejam que eu não estou falando aqui de sentimentos, de pensamentos, de opiniões, né? Não, eu estou falando de sensações físicas, sensações que as pessoas experimentam não de maneira abstrata, né, mas de maneira muito concreta, né? É claro que, assim, as certas dores são percebidas, né, são sentidas de maneiras diferentes, com intensidades diferentes, por pessoas diferentes, né? Mas vejam, quer dizer, se você não sabe descrever uma sensação física que você tem, bom, aí você tem um problemão para resolver, né? E vejam, quer dizer, esse problema pode se tornar ainda mais complexo, né? E se torna mais complexo quando o médico pede para que a pessoa conte como começou isso que ela está sentindo. Bom, aí os meus amigos dizem que tem certas pessoas que piram mesmo, elas enlouquecem, porque quando o médico pede isso, bom, significa que ela tem que construir uma narrativa, tá? Tudo bem, é uma narrativa breve, sucinta, né, do que ela vem sentindo e de como tudo começou. Quer dizer, ela vai ter que estabelecer relações, né, entre os fatos e o que ela está sentindo, né? Bom, e muitas pessoas são incapazes de criar um relato lógico, né? Então vejam que não se trata só de uma questão de você ter ou não ter vocabulário, né? Claro que é isso também, claro.
mas é como se houvesse uma espécie aí de fratura na consciência da pessoa, né? Quer dizer, como se fosse impossível ela olhar para si própria, né? Quer dizer, ela talvez até olhe para si própria, mas ela não consegue identificar o que está acontecendo, compreender o que está acontecendo com ela, né? E claro, né, essa fratura da consciência se amplia, né, quando ela não tem elementos para compor um discurso, né, a respeito de si mesma, né? Então, assim, quer dizer, parem para imaginar, por exemplo, os tipos de dores que existem, né? E como todos esses tipos de dores podem variar também de intensidade, né? Agora, imagine que você chega no médico e ele pergunta, bom, mas como é essa dor no peito, né? Ou na barriga, ou na cabeça? Quer dizer, como? Como é essa dor? Bom, para muitas pessoas isso não é uma pergunta, né? Mas é um abismo. É um abismo. Diante dessa pergunta, diante desse como, bom, muita gente fica perdida, fica desorientada, né? Quer dizer, essa pergunta, né? Quer dizer, de que maneira, né? De como é essa dor? Bom, essa pergunta exige que você descreva, que você ofereça detalhes, que você construa um discurso usando também comparações, né, analogias, ou seja, isso obriga que você construa até mesmo um símile, né? Quer dizer, aquela figura de linguagem que estabelece aí uma comparação entre dois termos de sentidos diferentes, né? Então, por exemplo, né, a esposa do meu padrinho, né, bom, que teve lá 5 filhos de parto normal. Bom, um dia ela teve lá uma cólica de rim tremenda, né? Tava com cálculo no rim. Bom, aí foi no médico, o médico perguntou para ela como é que era a dor, né? Bom, ela pensou um pouco e disse assim, olha, doutor, se eu pegasse as dores dos meus 5 partos e juntasse todas numa dor só, não ficava uma dor tão forte como essa que eu estou sentindo, né? E tem mais, quer dizer, nos meus partos, né, mesmo assim nas piores contrações, eu até conseguia andar se fosse preciso. Mas essa dor aqui não, essa dor aqui me imobiliza, me paralisa, né? Então vejam, ela precisou criar uma breve narrativa, né? Um outro exemplo interessante, né? Um amigo meu estava com umas dores violentas e foi para o pronto-socorro. Aí o médico fez a pergunta clássica, né? Bom, o meu amigo mostrou onde doía e disse assim, olha, é como se tivesse uma mão, uma garra dentro de mim. Ela está enfiando as unhas na minha carne e está torcendo a carne. Aí o médico disse que o médico deu uma risadinha e falou, ah, isso aí é vesícula. Bom, e foi batata, né? Fizeram o exame e a vesícula estava cheia de pedras. Então, enfim, parece que nós estamos falando aí de um problema bobo, né? Mas vejam, todo mundo que escreve passa por esse tipo de dificuldade, né? Claro, são dificuldades, às vezes, muito mais sutis, né? Mas quando a gente se acostuma a prestar atenção na realidade, a prestar atenção nos nossos pensamentos, né? Em tudo que acontece conosco, né? Inclusive no nosso corpo, né? Bom, esse é o primeiro passo para poder construir um discurso a respeito de tudo, né? E o segundo passo, claro, quer dizer, aí o segundo passo é encontrar as palavras adequadas, né? Que realmente expressem o que a gente quer dizer, né? Mas vejam, essas duas questões, elas estão intimamente relacionadas, né? Quer dizer, como eu sempre digo, pensamentos e palavras estão sempre interligados, né? E não ter domínio sobre essa relação, entre o que nós vivemos, o que nós experimentamos
e as palavras, né, entre o que nós pensamos e as palavras adequadas para expressar o nosso pensamento, bom, isso é muito limitante, né? Isso nos diminui, né? Nos torna mais frágeis e nos torna dependentes do esforço de compreensão dos outros, né? Ou seja, isso realmente nos transforma em pessoas limitadas, né? Mas tem dois outros casos que eu quero contar para vocês hoje. Bom, eu tinha um amigo no meu tempo de colégio, amigo não, era um colega, né? E ele estava na mesma classe que eu. E um dia eu percebi que o rapaz estava passando tremendamente mal, né? Bom, o comportamento dele tinha assim mudado muito, tá? O sujeito estava irritadíssimo, agitado, né? Como se alguma coisa estivesse incomodando ele, né? E ele também não parava de se mexer na carteira durante a aula, né? E fazia umas caretas. Enfim, um comportamento estranhíssimo, né? Totalmente diferente do que ele era. Bom, e eu fiquei prestando atenção nele, né? E eu falei assim, mas o que está acontecendo com fulano, né? Bom, até que teve um momento que eu entendi. Ele era o único na classe que estava sem agasalho. E assim, estava um frio do cão naquele dia, do cão, né? E ele com a camisa de manga curta do uniforme do nosso colégio, né? Bom, aí no intervalo das aulas eu fui conversar com ele, né? E perguntei para ele o que estava acontecendo. Bom, e ele não sabia explicar. Quer dizer, ele sequer tinha consciência clara, né, da agitação, do nervoso, do incômodo que ele estava sentindo, né? Era como se ele tivesse assim apartado da realidade. Ou então, eu mostrei para ele que ele era o único sem agasalho no colégio inteiro, né? Eu disse para ele, tá um frio terrível, tá um frio terrível. Assim, se você colocar um agasalho, você vai se sentir um pouco melhor, você vai ficar mais calmo. Bom, aí ele olhou para mim, né? Mas olhou para mim como se eu fosse um doido, né? Um louco. Bom, e aí, sei lá eu, quer dizer, deve ter dado um estalo na cabeça dele, né? E, bom, no nosso tempo, lá no meu colégio, tinha lá um quartinho em que o zelador guardava o que os alunos esqueciam, né? Bom, e a gente foi até lá e conversamos com o zelador, pegamos um agasalho para ele e ele vestiu, né? Bom, e assim, em questão de minutos ele já era outra pessoa, né? Quer dizer, em questão de minutos ele tinha reencontrado o seu próprio eu, né? Quer dizer, o equilíbrio entre ele e a realidade tinha se restabelecido de forma mágica, né? E vejam só, não é que ele era um garoto pobre, que não tinha agasalho, não é nada disso. Tanto que no dia seguinte ele estava lá perfeitamente agasalhado, né? Mas é uma questão de atenção, né? É uma questão de percepção, né? Então, vejam, quer dizer, esse segundo exemplo aqui, essa segunda historinha, não tem a ver propriamente com a necessidade de verbalizar o que acontece conosco, né? Mas tem a ver com a fase que antecede o discurso, que é você prestar atenção a você mesmo e a tudo que ocorre ao seu redor. Quer dizer, sem essa atenção constante, bom, a gente não vive, né? Ou sei lá, vive, mas vive aí, vive meia vida, né? E, claro, sofremos de forma absolutamente desnecessária, né? Mas eu tive uma outra experiência que me impactou muito, né? Eu estava saindo da minha casa um dia e uma senhora veio na minha direção para pedir uma informação, né? Ela queria saber onde tinha um ponto de ônibus. Eu já contei, inclusive, essa história para alguns dos meus alunos, né? A minha casa ficava assim numa subida bem íngreme que tem lá em Jundiaí, no centro da cidade.
Então eu virei para essa senhora e disse assim, olha, a senhora desce a rua e vira à esquerda e já vai ver o ponto de ônibus. Bom, assim, eu me lembro até hoje a expressão dela, né? Ela ficou parada me olhando, né? Bom, e eu também não entendi o que estava acontecendo, né? Aí ela virou para mim e disse assim, mas como? Como que eu faço? Bom, aí que eu fiquei perdido, né? Eu fiquei perdido, mas eu peguei e expliquei novamente, mas eu falei quase que a mesma frase que eu tinha dito antes. Olha, a senhora desce a rua e vira à esquerda. Bom, e assim, e a mulher continuava parada, olhando para mim, confusa, né? E ela virou para mim e disse assim, mas para que lado eu vou? Bom, então, eu fiquei, né, sem entender o que estava acontecendo e até pensei, bom, mas assim, será que ela tem algum problema mental, né? Mas aí eu olhei para ela com atenção, bom, e eu vi assim a angústia daquela mulher, porque ela realmente não sabia o que eu estava dizendo. Então eu peguei e mudei completamente a minha resposta e falei para ela, olha, a senhora continua andando aqui nessa calçada aqui onde nós estamos. Não atravessa a rua, hein? Sempre aqui nessa calçada. E eu ia mostrando tudo com gestos para ela, né? E a senhora vai andando, né? Vai descendo aqui essa calçada até ali onde tem uma árvore. A senhora está vendo a árvore? Então, ali a senhora vira para lá. E fiz o gesto para ela virar para a esquerda, né? Mas a senhora vira, mas não sai da calçada. Aí a senhora vai andar mais um pouquinho, só mais um pouquinho, e a senhora vai ver um postezinho de madeira pintado de amarelo e preto. Ali é o ponto de ônibus. Bom, minha gente, foi como se eu tivesse mostrado um mapa do tesouro para aquela mulher. Quer dizer, só nesse momento ela entendeu por onde ela devia ir, o que é que ela tinha que fazer. Ou seja, a informação sucinta, resumida na minha primeira resposta, né? A senhora desce a rua e vira à esquerda, bom, tinha sido insuficiente para ela entender, né? Bom, eu até hoje penso no sofrimento dessa mulher, né? Quer dizer, vocês conseguem imaginar o que representa na vida de uma pessoa, né, esses limites de comunicação verbal, né? Quer dizer, imagine vocês dependerem de explicações minuciosas e feitas com palavras muito simples, né? Em tudo. Assim, eu até hoje me pergunto se aquela senhora sabia a diferença entre direita e esquerda, né? Quer dizer, e como é que ela pegou o ônibus? Como é que ela identificou o ônibus que ela precisava pegar? Eu realmente não sei, não sei. Mas eu sei que esses problemas de comunicação acontecem em todos os níveis intelectuais, em todos os níveis, né? A gente acha que certos conceitos estão já claramente definidos, né? Só porque eles se tornaram aí palavras de uso diário, de uso comum, né? Mas assim, isso é uma ilusão, tá? E assim, querem um exemplo simples, um exercício simples, né? Peguem a palavra democracia, tá? Peguem o jornal, leiam o jornal e marquem todas as vezes que a palavra democracia aparece. E depois vocês vão procurar definir o que é que está ali no substrato de cada uso da palavra democracia. Bom, e vocês vão ver que há uma variedade imensa de sentidos que estão ali implícitos em cada situação, né, em que a palavra é usada. Vocês vão começar a perceber, inclusive, que muita gente usa a palavra democracia exatamente para definir algo que, sob determinado ponto de vista,
é visceralmente antidemocrático. E muitas vezes é até ditatorial, né? Agora vejam, nós, né, nós que nos preocupamos com a escrita, né, que queremos escrever, que queremos aperfeiçoar a nossa escrita, queremos aprimorar nossa comunicação, bom, a gente precisa estar atento a esses detalhes todos, né? Nós temos que perceber as nuances das palavras, o contexto em que elas são usadas, né? E nós vamos ver que muitas vezes, né, onde nós pensávamos que havia sinceridade, bom, o que há ali de verdade é uma profunda ironia, né? Onde a gente pensava que havia clareza, bom, o que tem ali na verdade é só dissimulação, né? Onde nós pensávamos que havia verdade, ou pelo menos busca da verdade, o que há é só um contorcionismo retórico para esconder a verdadeira intenção do falante ou do autor do texto. E muitas vezes, né, a pessoa usa certas palavras, né, por exemplo, democracia, só porque ela acha que fica bonito, vai dar um efeito positivo lá para o texto, né, vai causar um impacto geral, né, vai atrair a simpatia dos leitores, né? Mas ela, assim, ela nem sabe do que ela está falando. Ela só está repetindo uma ideia que ela ouviu ou leu em algum lugar, né? Enfim, é isso, meus caros. Por hoje está ótimo. Amanhã a gente conversa mais. Um abração para vocês.